sabia que atualmente o uso da palavra GPS já não é tão adequado? Já existe um sucessor, que é o chamado GNSS? É sobre isso que eu vou explicar aqui hoje para vocês. Todo mundo já ouviu falar a palavra GPS, que vem do inglês Global Position System, né? O sistema de posicionamento global, que nada mais é que o quê? Uma constelação de satélites que pertence aos Estados Unidos. Tem um manto que abraça o nosso planeta inteiro com um total de 31 satélites. Essa constelação é utilizada desde a Guerra Fria. No início dos anos 2000, o sinal foi aberto e com isso permitiu a evolução do uso do GPS, igual a gente conhece hoje. Começaram a aparecer GPS para carros, GPS de mão, GPS geodésicos ou diferenciais, que são GPS mais precisos, né, para o mapeamento que você tem que ter um grau de detalhamento muito alto, que é o chamado erro, né, um erro pequeno. Então, por exemplo, se eu quiser medir um lote, uma propriedade rural, algo que eu tenho que ter uma precisão muito acurada, eu utilizo o GPS diferencial. Mas então, voltando, os celulares que começaram a ter GPS embutido, isso tudo a gente fala GPS de uma maneira normal. Só que o que acontece? O GPS, então, é essa constelação que pertence aos Estados Unidos. Só que na Guerra Fria, o grande inimigo dos Estados Unidos era quem? Os russos. Os russos também tinham a sua própria constelação de satélite, que é chamada GLONASS, e é formada por 29 satélites. E os russos também, de uns anos para cá, liberaram um sinal dessa constelação deles, para a gente pegar. E para um aparelho que ele tenha a capacidade de receber um sinal da constelação chamada GPS e um sinal da constelação GLONASS, ele vai funcionar de uma maneira muito mais precisa. E é bom que você não fica na mão, entre aspas, de um único fornecedor daquele dado de localização espacial. E o que tem acontecido de uns anos para cá? A União Europeia está montando a sua própria constelação de satélites, que é chamada Galileu, e vai ser formada por 24 satélites. No presente, a gente tem 4 que já foram lançados, então faltam 20 para serem lançados para a constelação estar funcionando perfeitamente. E hoje, a grande potência mundial, que a China, também está lançando a sua própria constelação de satélites, que é chamada de Beidou. O Beidou é formado por 35 satélites, só que desses, só 15 que já foram lançados no espaço. Então ainda faltam 20 satélites para serem lançados. Então essas 4 constelações que eu falei, a GPS, que é a que todo mundo ouve falar, mas a GLONASS, que é a russa, a Beidou, que é a chinesa, e a Galileu, que é da União Europeia, forma uma gama de constelações que a gente chama de GNSS, que é a sigla do inglês chamado Global Navigation Satellite System, que seria uma tradução em português, algo parecido como, né, um sistema global de navegação de satélites. Os aparelhos hoje em dia, seja celular, seja GPS de mão, GPS de carro, já tem vindo com sensores que conseguem receber os sinais das demais constelações. Muitos celulares novos que você compra vem escrito assim na descrição do aparelho, GPS/GLONASS. O que significa? Então que ele pega o sinal tanto do GPS, né, americano, como do GLONASS russo. E tem alguns aparelhos que já vem escrito, por exemplo, GNSS. GNSS, o que você já entende então? Que ele consegue pegar o sinal das 4 constelações. Então essa que é a ideia que eu tinha que passar nesse vídeo para vocês. Saibam então que a partir de agora a gente deve falar em GNSS, que é a tendência, dado que a constelação GPS é só uma de 4 que estão aí no globo todo. Existem outras constelações específicas de países, só que elas não têm alcance global, então não é o assunto principal desse vídeo. E lembrando que todas as constelações, né, as 4 que eu falei aqui, que fazem parte então do GNSS, elas têm o mesmo objetivo, que é o quê? Georreferenciar algo na superfície terrestre. E relembrando o que é georreferenciar algo? Dotar de coordenadas geográficas. Ou seja, achar a latitude, a longitude e a altitude, né? Achar o meu eixo X, Y e Z desse alvo que eu estou querendo na superfície terrestre. E uma curiosidade também, como que funciona o sinal de um GPS? Eu preciso de ter um dispositivo receptor, que pode ser um celular, por exemplo,
e ele tem um sensorzinho que ele recebe o sinal desses aparelhos que estão lá no espaço. Na hora que ele recebe o sinal de 3 ou mais aparelhos de qualquer uma dessas constelações, o que ele consegue? Ele faz, né, uma matemática super avançada, o canal nosso aqui chama Descomplicado, então nós não vamos complicar. Mas basicamente ele triangula e a partir do tempo de resposta que o seu aparelho recebe com o satélite que está lá no espaço, ele calcula aquele deslocamento e a distância que você está. E na hora que ele consegue triangular de 3 pontos ou mais, você tem georreferenciamento daquele ponto. Só que a gente tem problemas matemáticos desses cálculos, tem questão de interferência atmosférica, tem questão às vezes de ruído do próprio sensor, que todo GPS tem um erro embutido. O que significa esse erro do GPS? O erro do GPS significa que você pode estar naquele lugar ou em um determinado raio de distância. Então, por exemplo, se o meu GPS está me dando um erro de 5 metros, imagina que eu tenho um bambolê, né, um aro de 5 metros em volta de mim. Eu posso estar em qualquer lugar dentro daquela área de 5 metros. É assim que a gente entende a precisão de um equipamento GPS, ou então GNSS. Existem diversos GPS de mão. Todos os GPS de mão, eles têm um erro que nunca é inferior a 2 metros. Então, se você precisa de algo que a sua precisão, você não pode errar 2 metros para um lado ou para o outro, você tem que ter um outro tipo de GPS, que é um GPS mais sofisticado, chamado GPS geodésico, que esse vai dar uma precisão centimétrica ou até milimétrica. Então tome cuidado na escolha do seu GPS, porque, por exemplo, se você comprar um GPS de mão que ele tem um erro mínimo de 2 metros, o que esse GPS vai te proporcionar? Imagina você errar um lote de uma pessoa, 2 metros para um lado ou para o outro, a confusão que não pode dar. Então jamais a gente pode utilizar um GPS de mão para isso. Você pode usar para marcar uma trilha, né, para georreferenciar um determinado ponto de um lugar. Agora você precisa medir algo com precisão, aí tem que partir para o GPS geodésico. Ah, mas por que não tem, então, todo mundo só um GPS geodésico? Por outra questão, o GPS geodésico é muito mais caro do que um GPS de mão. Estamos em 2020 e pensar aí que um GPS de mão hoje, muito bom, você compra com menos de R$2.000. Um GPS geodésico, intermediários mais básicos que tem no mercado, você não compra com menos de R$60.000. Então, uma diferença, nós estamos falando de equipamento que é no mínimo 30 vezes mais caro do que o outro. Então, vale a pena? Depende de qual que é a demanda do seu serviço. Espero ter clareado para vocês aí e não se esqueçam, a partir de agora, passem a falar somente GNSS e não mais GPS.